capítulo de número 9. Primeiro Samuel, capítulo 9, verso 1 e o verso 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 9, verso de número 1 ao verso de número 2. Todos acharam? Amém? Vamos ler a Bíblia Sagrada. O tema diz assim: a genealogia de Saul. E havia um homem de Benjamim, homem valoroso, o qual se chamava Quis, filho de Abiel, filho de Zimur, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim. E tinha ele um filho que se chamava Saul, jovem formoso, que entre os filhos de Israel não havia outro mais formoso que ele. Do ombro para cima ultrapassava a qualquer um do povo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Amados irmãos, eu estarei me submetendo à historicidade da genealogia de Saul, e tendo o principal personagem da história, o próprio Saul. A Bíblia vem narrando que Saul era filho de Quis. E antes de Quis nascer, havia homens que formavam a genealogia. O que é uma genealogia? É um conjunto de pessoas que formam descendentes. Então, nessa genealogia, e a Bíblia narra, nasceu Saul. E segundo a Bíblia, era um jovem bonito, era um jovem de uma excelente aparência, e a Bíblia trata que ele era o homem mais alto de qualquer homem em Israel. Tanto que o destaque da altura dele refere-se ao ombro. A Bíblia diz que ele tinha um ombro para cima. Né? O que é um ombro para cima? É um ombro que ele fica reto, ou um ombro que fica um pouco mais acima, próximo da orelha. Por que eu estou dizendo isso? Existem pessoas de outras nações que elas se remetem ao povo brasileiro. Por exemplo, o povo brasileiro, você percebe que há uma mistura. Branco, negro, mulato, sarará, pardo, são misturas que os brasileiros se submetem por causa da mistura entre os africanos e os portugueses. Sendo que essas nações, elas não têm tanta mistura assim. Por exemplo, Israel, dificilmente você vê na biografia de um personagem haver mistura de uma pessoa com a outra. Era muito difícil isso acontecer. Mas existem algumas exceções de Israel em relação à mistura de cor, à mistura de tamanho, à mistura de característica de ombro, de peitoral, perna, braço, quadril. Então, a gente sabe que cada cidadão do universo, ele apresenta característica conforme o lugar que eles assim nasceram. Portanto, Saul, ele tinha um ombro para cima, porque todos os homens da tribo de Benjamim, a maioria era alta, e eram poucos que tinham um ombro para cima. Eu até
foi extraviada para Ecrón e ficou durante muitos anos na cidade de Ecrón. Israel ficou isolada da presença de Deus por conta do pecado de Ofni e Finéias. E a partir daí começa um processo de transição, porque enquanto a arca estava na cidade de Ecrón, não havia ninguém em Israel que pudesse pelo menos resolver o problema espiritual do povo. Mas Samuel era o único homem que estava dentro do povo de Israel que tinha alguma coisa espiritual para poder alicerçar o povo. E o que aconteceu? A arca estava em Ecrón. A presença de Deus fica isolada de Israel. Mas Samuel, que era o profeta, o juiz e o sacerdote, se incumbiu de administrar Israel através da intercessão, através da expiação do pecado do povo e através também da orientação divina. Tanto que é verdade que antes da arca regressar a Jerusalém, o que Samuel faz? Reúne o povo e convoca-o para o arrependimento. E através do arrependimento, Samuel começa a fazer expiação do pecado do povo. Cada um que apresentava o arrependimento tinha que apresentar um animal para o sacrifício. Porque o processo de transição da presença de Deus de Ecrón para Israel dependia exclusivamente do arrependimento do povo. Porque enquanto o povo não se arrependesse, a arca não poderia ser regressada a Israel. Enquanto o povo continuasse na mesmice do pecado, da idolatria, a presença de Deus ficaria isolada deles. Portanto, na medida que Samuel congrega o povo para o arrependimento, Deus estabelece uma meta, permitindo que os homens de Ecrón fossem atingidos por uma hemorródia, fossem atingidos por pragas, porque eles pegaram a presença de Deus e colocaram diante de Dagom. E o texto diz que quando a presença de Deus estava diante de Dagom, Dagom caiu sobre o chão e se espatifou todinho. Então havia uma luta de não permitir que a arca regressasse a Jerusalém. Então Deus enviou a praga, enviou a hemorródia para que a arca voltasse a Jerusalém. Por quê? O povo de Israel já tinha se preparado para receber a presença de Deus. E eu quero dizer para você que muitas das vezes o esfriamento espiritual faz com que nós percamos a presença de Deus. Muitas das vezes o pecado, a iniquidade afasta o homem de Deus. Mas eu também quero liberar uma palavra para o teu coração. À medida que você processa o ato do arrependimento, Deus permite que a presença dele volta para você. E foi assim que aconteceu. Samuel trabalhou com o povo nesses requisitos de arrependimento, de jejum, de sacrifício. E depois disso, Samuel exclama, junto com o povo: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, eu quero contar para você o que fez Israel colocar Saul como um dos pontífices de rei de Israel. Foi por causa da aparência. E aí eu coloco para você uma questão que é muito secular na vida de qualquer ser humano. Hoje em dia se dão mais valor pessoas que nunca fizeram nada por eles do que aqueles que fizeram alguma coisa a favor deles.
E vou explicar por quê. Quando a arca foi extraviada para Ecrón, quem ajudou o povo a se erguer espiritualmente foi Samuel. Aí eu pergunto para você, aonde estava Saul nessa história? Nem existe nenhum ponto que Saul participou da retificação espiritual de Israel. Quem ajudou o povo foi Samuel, quem levantou o povo espiritualmente foi Samuel, mas da hora da escolha de um rei, escolheram um camarada que não fez parte da historicidade da retificação da presença de Deus. E sabe qual é o tipo de colocação que eu faço disso tudo? Que a ingratidão é um ato de perversidade e é um ato de maldade. Porque quando você é ingrato com a pessoa que te ajuda, você é perverso, você é ruim e você não tem memória. E eu costumo dizer que o ser humano sem memória, ele se torna ingrato, ele se torna injusto, ele se torna perverso. E o seu final é a derrota e a destruição. Então, o povo de Israel escolhe Saul pela aparência, e não por aquilo que ele fez, porque a Bíblia não conta que Saul ajudou o povo espiritualmente a se levantar. Quem ajudou foi Samuel. Então, pela lógica, quem tinha que ser escolhido a rei era Samuel e não Saul. Por quê? Quem ajudou o povo foi Samuel e não foi Saul. Aí você pergunta assim para mim assim, mas pastor Luiz, mas na teocracia, que é o governo exercido por Deus, não existia rei em Israel, só sacerdote, levita, profeta e juiz. Sim, não era nem a vontade de Deus que Samuel fosse rei, como diz a Bíblia. Mas o povo, pelo menos, eles tinham que ser justos com Samuel. Se Samuel ia ser rei ou não, era problema de Deus com Samuel. Mas o povo tinha que ter consciência. Pô, peraí, Samuel ajudou a gente, fez jejum, sacrificou, nos ajudou. E por que não escolheu um camarada que não fez parte da história? Mas não, querido. A ingratidão era mútua. Era mútua. É como se um dissesse assim para os demais: ó, vou escolher Saul, porque ele tem um ombro para cima. Ó, vou escolher Saul, porque ele é bonitão. Ele é benjamita. Ele é bravo. Porque geneticamente os benjamitas eram varões bravos. Assim como o apóstolo Paulo também, que ele era da tribo de Benjamim, ele era bravo, porque ele matava as pessoas, porque ele crucificava as pessoas, porque todo benjamita, ele tinha um temperamento forte. E Saul tinha um temperamento forte. Tanto que todas as vezes que Samuel falava para ele esperar o momento certo para tomar atitude, ele já entrava na frente de Samuel e tomava as atitudes que ele achava que tinha que tomar. Porque toda pessoa, na sua grande maioria, quando é muito assim agitado, muito para frente, às vezes ele não espera o momento certo para agir, ele quer agir com o seu próprio impulso. Então, Saul, ele agia com o seu próprio impulso. O povo escolheu, o povo o elegeu, e Deus permitiu que Saul fosse rei de Israel. Por quê? A vontade de Deus era que o próprio Deus fosse rei, mas Deus também, ele atende à vontade do povo. Você sabia que Deus trabalha com isso? Existe a vontade soberana e a vontade permissiva. A vontade permissiva é quando Deus não quer fazer aquilo como ele quer, mas pela existência, Deus acaba fazendo. Mas não é a vontade soberana de Deus, é a vontade permissiva. Mas sabe o que acontece? Toda escolha errada gera uma consequência. Colocaram Saul como rei, aí você começa a perceber no versículo do capítulo 15 de 1 Samuel. Deus ordena a Saul eliminar os amalequitas
eliminar todos os animais, vaca, ovelha, e eliminar o rei Agag. Sabe o que ele fez? Matou os amalequitas, trouxe Agag ao arraial e ainda trouxe as vacas e as ovelhas para serem sacrificadas. E aí, eu vou destacar para você uma pessoa que tem chamada e uma pessoa que não tem chamada. Quem tem chamada de Deus, ele obedece à vontade de Deus. Mas quem é chamado pelo homem, ele faz tudo ao contrário que Deus ordena. E eu vou provar dentro da Bíblia. O primeiro erro de Saul foi trazer Agag para o arraial. O segundo erro de Saul foi fazer sacrifício, cujo ato era de sacerdote. Rei não tinha autoridade para fazer sacrifício. Quem tinha autoridade para fazer sacrifício era sacerdote. Aí você já começa a observar os passos errados que Saul toma na sua trajetória ministerial. Traz Agag para o arraial. Segundo, começa a fazer sacrifício, que é um ato exclusivamente do sacerdote. E aí, sucedeu que Samuel, se aproximando do arraial, começou a ouvir ruído de vacas e de ovelhas. E Samuel interroga Saul: Saul, que rugidos são esses que eu escuto aqui no arraial? Aí lá no versículo 21, no capítulo 15 de 1 Samuel, olha a covardia de Saul. Mas foi o povo que pegou de despojo as vacas e as ovelhas para sacrificar o seu Deus em Gibal. Aí o que Saul faz? Ele comete 2 erros e ainda joga a culpa dele para cima do povo. Ele transferiu culpa que era dele e joga no povo. Mas aí você pergunta: pastor, por que isso aconteceu? Foi Deus gerando consequência para Israel, porque escolheu errado. Quem escolhe errado, quem toma atitudes erradas, termina errado. Tudo que começa errado, termina errado. Porque hoje tem mulheres aí que estão apanhando do marido, porque o camarada no namoro mostrou que era agressivo, mostrou que era ignorante, mostrou que era um cavalo selado. Aí ela colocou na cabeça: não, eu vou casar porque vai melhorar. Não melhora não, meu amigo. Não melhora não. Se o camarada fosse cavalo selado, foi ignorante e grosso, ele vai ser cavalo selado, ignorante e grosso a vida inteira. A não ser se ele decida mudar. Aí namorou um camarada, sabendo que o camarada era agressivo. Aí casou. Hoje vira saco de pancada. Sabe por quê? Porque Deus mostrou que esse camarada não era para você. E você insistiu numa coisa que você mesmo sabia que não ia dar certo. Aí vem a consequência. Por quê? Quem escolhe errado, termina errado. Ou então ao contrário. Tem camarada, tem que começar a namorar a mulher. A mulher não respeita a mãe, não respeita o pai, não respeita a sociedade, não respeita ninguém. Aí ele, sabendo disso, ele casa com a mulher. Depois, filho, não adianta choramingar, porque Deus já te revelou quem é a pessoa no namoro. Você não teve a visão para perceber isso. Você quis insistir numa coisa que tu sabia que não ia dar certo. Por quê? Às vezes é aparência, é bonita, é bonito, tem carro em 2 andares. Aí visa só a questão estereótipa, mas não visa o que pode ocorrer de problema lá na frente. O que aconteceu com o povo, olhou só a politeza de Saul, mas não percebeu o caráter de Saul. O caráter, ele tem que estar acompanhado. Aliás, a beleza, ela tem que estar acompanhada com o caráter. E também não estou dizendo que toda pessoa que é bonita é igual ao caráter. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que toda boniteza tem que ter o acompanhamento do caráter. Israel somente
Mas ele foi covarde, ele jogou a culpa dele para ser o povo. E eu tenho observado, sabe o quê? A minha esposa está aqui, ela sabe. Tem uma cidadã que mora próximo da minha casa, não vou citar o nome dela não, é da igreja, faz um monte de coisa errada, e depois quem leva a culpa é o marido. É o marido que leva a culpa de tudo, sendo que é a cidadã que faz coisas erradas, que é o marido que leva a culpa. É como aquele ditado, o periquito como o milho, mas o papagaio que leva a fama. Então, Saul, ele foi extremamente covarde, porque ele pecou, fez o povo pecar, e na hora de assumir o erro, ele quis tirar o dedo da reta e colocar o povo. E outra, quando ele diz assim, porque o povo pegou da vaca, das ovelhas, para sacrificar o teu Deus igual, Saul está assumindo que o Deus não era dele, mas era de Samuel. Ele podia falar, nosso Deus original, porque ele falou, teu Deus. Ele usou o pronome tu, segunda pessoa do singular, e não nosso, a primeira pessoa do plural. Porque se ele fala nosso Deus, ele está lhe dizendo, Samuel, o seu Deus e o meu Deus foi sacrificado aqui igual. Mas não, o camarada, ele era tão ausente da presença de Deus, que ele teve que assumir com a boca dele que o Deus não era dele, mas era de Samuel. Para você ver, tem gente que ela só entra na sua vida para te enganar e para te destruir, porque às vezes a tua visão é só questão estereótipa, é só o exterior, não, é só o exterior, só olha o que está por fora, e muitas das vezes o que está dentro, se você não pedir a Deus para revelar para você, aí, meu amigo, você pode entrar numa grande cilada. E para resolver o problema é difícil. E Israel experimentou a amargura da culpa de Saul. Mas não ficou parado para Saul, não. O texto relata o quê? Que Samuel declara para Saul: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar, porque desobediência é como pecado de feitiçaria. Sabe o que Samuel está dizendo para Saul? Que a feitiçaria e a desobediência é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quem é feiticeiro, quem é desobediente, a prática do pecado é a mesma, só muda a característica, mas para Deus não é pecado. A desobediência é pecado, a justiça é pecado, a justiça é pecado, o adultério é pecado, falar mal da vida dos outros é pecado, a lascívia é pecado, comprar e não pagar é pecado, dar calote dos outros é pecado, porque os pecados podem ser diferentes, mas tudo para Deus é pecado. Não existe tamanho e nem medida de pecado. Pecado é pecado. E Saul pecou, porque desobedeceu a Deus. Não fez o que Deus lhe mandou. Ele não tinha chamado. Você sabe qual é a diferença do pecado de Saul para o pecado de Davi? Davi tinha chamada, mas pecou. Mas sabe qual é a diferença de Saul para Davi? É que quando Davi peca, ele se arrepende e não volta a fazer a mesma coisa de novo. Saul, nem arrependimento dele, continuou na mesma circunstância de prática, de desobediência, perdeu a presença do Espírito Santo, queria matar Davi por ciúme, consultou uma pitonisa, que era uma feiticeira da cidade de Pitom, cidade do Egito, e no fim se matou, se suicidou, pegou a arma do pajem, cravou em si e tirou sua própria vida. Sabe por quê, querido? Tudo começou com a escolha de Israel em relação a Saul como rei. E sabe o que eu tenho aprendido? Até aquilo que você escolhe por errado,
aquilo que você escolheu também sofre consequências. Até a pessoa que você escolheu para se alinhar contigo, ela te faz sofrer e você também faz ela sofrer. Sabe por quê? Vou voltar ao assunto. Você casa com um camarada que é espancador. Não era de Deus que eu casasse com ele. Aí você casa com um espancador. Aí a tua família, que não tem Jesus, vai lá e tira a vida do cara. Querendo ou não, você vai pagar pela vida interrompida daquela pessoa que você se alinhou com ela. Porque se você não tivesse alinhado com ela, ela não teria te batido, ela não teria perdido a vida. Então, até a pessoa que tu escolhe para se alinhar contigo, ela pode sofrer por causa da tua escolha errada. Você sofre e faz a outra pessoa sofrer também. Sabe por que eu estou falando isso? 15 anos de pastor. Conheço casos aí. Muitos casos. Muitos, poucos não. Muitos casos. Que a pessoa poderia ter tentado um outro problema. Mas ele insistiu. Aí entrou um problema e ainda botou outro problema. Foi o caso que aqui, não vou fugir do texto não, aqui. Se Saul não fosse escolhido a rei, essas desgraças todinhas teriam acontecido na vida dele também. Não teria acontecido no povo e nem com Saul. Porque quem é escolhido nunca vai dizer que não quer ser escolhido. É a mesma coisa, você chega para o camarada e fala assim, ó, vou te consagrar pastor. O camarada pode não ter chamada, mas ele nunca vai dizer que não quer ser pastor. Porque 95% das pessoas que são chamadas pelo homem para ser pastor, ela vai dizer sim, eu quero ser pastor. E 5% vai dizer assim, ó, eu não quero, eu vejo que não tem chamada. Porque assim, todo ser humano, quando é escolhido alguma coisa, ele aceita. Porque é uma dádiva de qualquer ser humano ser escolhido para exercer uma patente. Então Saul aceitou. Ele aceitou o convite. Ele aceitou. Por quê? Faz parte do ser humano aceitar ser escolhido. Faz parte. Então você e eu temos que ter a responsabilidade para saber quem vamos escolher para andar do nosso lado. Quem é a pessoa que vai andar na tua casa? Quem é a pessoa que vai casar com você? Quem é a pessoa que vai andar contigo nas obras do Senhor? Você tem que saber separar quem é e quem não é, para você não entrar em furada e nem a outra pessoa que você escolheu botar em furada também. Isso aqui que eu estou falando é sociológico. Estou trazendo a Bíblia, mas tem tudo a ver com a sociologia, com a sociedade. Agora mesmo, eu estava assistindo uma reportagem que o rapaz matou a ex-namorada. A mãe tinha dito para ela, não fique com esse rapaz, não vejo coisa boa nele. Ela insistiu e ficou com o cara. Depois ela não quis mais ele. O que ele fez? Armou uma emboscada e matou a jovem. Então, a escolha dessa moça fez ela perder a vida e fez o camarada ser preso. Para você ver a logística que é você escolher errado. Além de você entrar em furada, você já bota a pessoa que você escolheu em furada também. É mais difícil isso aqui. Isso aqui é fabuloso que eu estou falando para vocês. Isso aqui é uma coisa que é surreal. Vamos escolher as coisas certas, as coisas de Deus. Deus não quer dar porcaria para ninguém. Deus não quer dar cara para ninguém. Deus quer dar coisas que sejam bênçãos perpétuas. Então, querido, nessa noite eu deixo essa palavra para você. Eu dou uma mensagem que está relacionada ao espiritual e ao social, para você entender que Deus se preocupa com o social também. Deus se preocupa com a tua vida social, com as suas escolhas, com as suas decisões. Deus implica sim, porque Deus quer o teu bem de todo mundo. Deus não quer ver o mal de ninguém. Mas quando o homem ele insiste na escolha errada,
só até aqui que Deus me deu, e assim agradeço a Deus a oportunidade. Aleluia, Deus.